Muito bem. Abra sua Bíblia, se você puder, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, quero ler só um versículo aqui muito conhecido da palavra do Senhor, muito poderoso. 1 Samuel 16, o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, aquele momento que o Samuel, o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, vai na casa do Jessé, porque Deus falou para o Samuel: eu me provi de um rei na casa de Jessé. Um dos filhos do Jessé vai ser o rei de Israel. E aí envia o Samuel lá, né? O Samuel pensava que era o mais velho, né? Que era o Eliabe, que era o filho mais velho, o capitão do exército do Saul, mas não era. O Senhor disse que não era. E aí, para surpresa de todos, era o mais jovem, que era o Davi. Mas olha só o que acontece aqui. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, na frente de todo mundo, e daquele dia em diante, olha só, irmãos, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você pode repetir só essa última frase comigo? O Espírito do Senhor se apossou de Davi, não é? Então, eu quero conversar com vocês hoje de manhã sobre um homem cheio do Espírito Santo, nosso tema. Um homem cheio do Espírito Santo. A gente está falando sobre o Espírito Santo, né? Essa é a terceira palavra sobre essa série sobre o Espírito Santo. Aí nós falamos no primeiro domingo, nós falamos, se nós já temos Jesus, por que nós precisamos do Espírito Santo? E aí nós falamos que Jesus mesmo disse que é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. E ele não vai estar mais só com vocês, ele vai estar em vocês. E essa é a grande diferença, o Espírito Santo está em nós. E nós precisamos dele. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque ninguém conhece a mente do homem, senão o Espírito do homem. Ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, como que a gente pode ter mais intimidade com Deus, uma intimidade verdadeira com Deus? Só pelo Espírito Santo. Nós falamos também que sem o Espírito Santo a gente nunca vai manifestar o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não de uma forma verdadeira, não é? Não de uma forma, o amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, não é? Então a gente falou que sem o Espírito Santo, nada de fruto. E também nós falamos que sem o Espírito Santo, nada de dom, nada de poder, não é? Tem uma lista de dons na Bíblia, que é o Espírito Santo que manifesta através da gente. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente nunca vai manifestar esses dons, ok? Um deles, por exemplo, é o dom da fé, o dom da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de curar os enfermos. Sem o Espírito Santo, sem que a gente seja cheio do Espírito Santo, nada feito, não é? Agora, na última semana, que a gente falou sobre como ser cheio do Espírito Santo, a gente falou que o que é ser cheio do Espírito Santo? Isso é muito importante. O que é ser cheio do Espírito Santo? Até a comparação que o apóstolo Paulo faz, né? Ele diz, não se embriaguem com o vinho, não é? Mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, qual que é? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Esse embriagar é ser dominado pelo vinho, não é? Então eu vou falar de acordo com a embriaguez, eu vou andar errado, né? Eu quero ir para um lado, vou para o outro. Ou seja, eu vou manifestar os frutos, não é? Do vinho, se eu for embriagado com o vinho. Mas se nós formos embriagados pelo Espírito Santo, então o que é ser cheio do Espírito Santo? Diga controle, diga domínio, não é? Então é a gente ser dominado pelo Espírito Santo. Isso que é ser cheio do Espírito Santo, a gente falou na última semana. Agora, eu quero falar de uma forma bem prática, essa palavra de hoje, um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer uma abordagem prática a respeito do enchimento do Espírito Santo nas nossas batalhas da vida, ok?
Eu vou te mostrar como que faz toda a diferença a gente ser cheio do Espírito Santo na hora que a coisa pega, não é? Na hora da batalha da vida. Eu vou fazer uma abordagem em cima de uma história que vocês conhecem muito, que é a batalha ali do Davi e do Golias. Quem já leu essa história bem, não é? Vocês conhecem bem. Então a gente vai avaliar isso, porque o Davi era um homem cheio do Espírito Santo e como que ele reagiu ali. Agora presta bem atenção aqui, nesse nosso texto. Vamos começar a entender. Então, quando Samuel derrama o chifre do azeite ali, não é, e unge o Davi no meio dos irmãos, então a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou do Davi. Então, presta bem atenção aqui para você entender. Não é? Quando que o Espírito Santo veio morar na gente? Me ajuda aí. Quando? Quando que isso aconteceu? Quando? Quando Jesus morreu, não é? Quando ele morreu, ele foi sepultado, quando ele ressuscitou, aí quando ele subiu depois de 40 dias, quando ele chegou lá, que ele sentou no trono, ele viu o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Para morar na gente, ok? O Espírito Santo estava sempre aqui, ele estava aqui desde quando criou, não é? Tudo, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, mas para ele morar na gente, isso é muito importante que você entenda. Para ele morar na gente, só aconteceu quando Jesus sentou, não é? Quando ele assentou à direita de Deus. Missão cumprida, o Espírito Santo foi enviado para morar em você. Posso ouvir um glória a Deus? Então o Espírito Santo não habita o Davi. Não habita o Davi. Por quê? Porque isso é o Antigo Testamento. Mas, irmãos, impressionante como que o Davi foi um homem muito dominado pelo Espírito Santo. Claro, do jeito do Antigo Testamento, não é? Um homem que era dirigido pelo Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Então a gente pode falar do Davi como um homem cheio do Espírito Santo. Quando a unção foi derramada sobre ele, nunca mais ele foi o mesmo, o Espírito do Senhor se apossou dele. E esse óleo da unção é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia, ok? Era o óleo que eles ungiam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os reis e os profetas. O que significava aquele óleo? Que inclusive não podia ser imitado, sob pena de morte. Ele não podia ser copiado. Tem a fórmula na Bíblia desse óleo, como que se faz, como que faz a mistura, mas ninguém podia imitar. Aquele óleo da unção só podia ser derramado sobre o sumo sacerdote, sobre o rei, sobre o profeta. O que ele representava? Ele representava que Deus escolheu aquela pessoa e representava que Deus estava derramando poder sobre aquela pessoa para ela desempenhar aquele papel. Quem está me entendendo? Então, o Espírito Santo foi derramado sobre o Davi e aí, irmãos, o Espírito Santo se apossou dele. Inclusive, essa palavra Messias, não é? No hebraico, e Cristo no grego é a mesma palavra, é só tradução. Quem está me entendendo? Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Messias Antigo Testamento, Cristo Novo, é só uma tradução. E o significado dessa palavra Messias ou Cristo, qual que é? Ungido. Ungido. Jesus é o ungido de Deus. Amém, queridos? Então eu quero te mostrar aqui, irmãos. Olha só como que o Espírito Santo como que o Davi amava o Espírito Santo. Olha o que ele diz em Salmos 51:11, quer ver? Me acompanha. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Ele amava o Espírito, ele entendeu. Ele era dependente do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E também em Salmo 143:10, ele diz, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Muito bem, vamos ver agora comigo o Davi diante do Golias. E porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, não é? Nessa batalha da vida, por que ele foi o vencedor nessa batalha? Você vai ver que fez toda a diferença. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Não é? Especialmente nas batalhas da vida, ok? Então vamos ver aqui a primeira coisa comigo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai ali lutar a sua batalha. Quem aqui tem uma batalha na sua vida bem grande, assim, que você considera impossível? Deixa eu ver assim, olha, porque a do Davi era impossível, não era? A do Davi era impossível. Não estou falando de uma batalha. Todo mundo aqui tem batalha. Todo mundo aqui está passando por lutas. Todo mundo. Mas eu estou falando de algo assim que você diz, meu Deus, a menos que aconteça um milagre,
Não tem jeito, não é? Esse é o caso do Davi. Agora, o fato dele ser cheio do Espírito Santo vai fazer toda a diferença. Você vai ver. Amém, queridos? Então, vamos ver comigo aqui, a primeira coisa aqui. Então, em primeiro lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida de meditação na palavra de Deus. Diga, uma vida de meditação. Eu não estou falando sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo ler a Bíblia. Não estou falando isso. Estou falando que ela tem uma vida de meditação. E olha como que isso foi importantíssimo na batalha do Davi. Ok? Vamos ver. Então, no Salmo 119, 97, olha o que o Davi declara. Quanto eu amo a tua lei. Quanto eu amo a tua palavra. É a minha meditação todo dia. Quando que ele meditava na palavra? Olha, irmãos, olha como que isso vai fazer toda a diferença. O Davi tinha esse santo hábito de todos os dias. Eu não estou falando de uma leitura superficial da Bíblia, ou uma leitura religiosa da Bíblia. Eu tenho que ler minha Bíblia para dar sorte. Não é? Quase que é um benzimento. Não é? O cara sai, eu já li minha Bíblia, agora. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre meditar. O que Deus falou para o Josué, para que você seja bem-sucedido nas batalhas da vida, você tem que não só falar desse livro, não é? Não só falar desse livro da lei, mas você deve meditar nele dia e noite. Josué 1:8. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que vai fazer muita diferença. Por que eu estou falando que vai fazer diferença? Olha só o que acontece aqui, irmãos. 1 Samuel 17:16 fala que durante 40 dias o Golias desafiou os filhos de Israel, todas as manhãs e todas as tardes. Quem está me entendendo? Olha lá, o Davi chega ali, não é? Já tem uma batalha armada, os filhos de Israel de um lado, não é? E os filisteus de um outro. Aí na frente tem um cara de 2,97 metros de altura, desafiando os homens de Israel, dizendo assim, não precisa ter guerra, basta vocês enviarem um homem para me vencer. Se me vencer, nós estamos vencidos, não é? Então não tinha esse homem, e o Davi chega naquele momento, irmão, por 40 dias, de manhã e à noite, os crentes, escuta bem, os crentes, os filhos de Israel, o povo de Deus, ficou ouvindo aquilo. O que é que ele estava ouvindo? Ele ficava dizendo, se esse homem puder guerrear comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos. Direto, todo dia, de manhã e à tarde, eles ouvindo aquilo. Eu vou vencer vocês, eu vou derrotar vocês, eu vou matar vocês vão morrer. Aquele bichão enorme. E o Davi, ele não ouviu nada disso. Quem está comigo? Ele não ouviu nada disso porque ele já chegou ali no final do 40º dia. Então ele não estava ouvindo a mesma coisa, as mesmas notícias, as mesmas palavras de morte que todo mundo estava ouvindo, não é? Então, isso aqui é muito importante. Agora, o que o Davi tinha naquele dia no coração dele? Se ele meditava todo dia na palavra, amém, querido? Não é? Senhor, como eu amo a tua palavra e nela eu medito todo dia. Então vocês entendem que ele naquele dia, ele já tinha tido um tempo de meditação na palavra? Então ele já tinha lido a Bíblia dele, ele já tinha tido tempo de oração, ele já tinha meditado. O que é meditar? É você ler. Aí depois eu faço muito isso, eu gosto de ler a minha Bíblia e quando alguma coisa me chama a atenção, eu oro aquilo que me chamou a atenção, eu oro a palavra, aquilo fixa na minha mente. Quando eu saio dali, eu saio pensando naquilo, isso que é meditar. Se você sair da sua leitura bíblica e você não conseguir pensar no que você leu, você não meditou. E a Bíblia não diz para nós apenas lermos a Bíblia. Medita neste livro de dia e de noite. E aí, irmãos, o Davi não ficou ouvindo aquelas coisas, aquelas notícias ruins, vai morrer, morte, miséria, não sei o quê. O que tinha na cabeça do Davi? Ele estava pensando na palavra de Deus. Eu acho tremendo isso. Então é assim que ele chega naquela batalha, meu irmão. Os homens de Israel só estavam pensando assim, meu Deus, é impossível, esse cara é muito poderoso, como que um homem nosso
normal, comum, de 1,80 m, vai vencer um gigante desse de 2,97 m? É impossível. Eles só estavam pensando nisso. Mas o Davi estava pensando o quê? Na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então ele não ouviu as ameaças do Davi, ele estava lembrando do que ele tinha lido. Irmão, olha só como que nós somos, a tendência. Olha que o povo estava pensando, alguém escreveu isso ali, alguém anotou os detalhes ali. O povo só sabia tudo que eles não precisavam saber sobre o gigante. Olha, eles sabiam a altura, 2,97, 6 côvados e 1 palmo. Olha os detalhes, não é? Ele tinha um capacete de bronze, está tudo lá na sua Bíblia. Um capacete de bronze, então é impossível a gente atingir a cabeça dele. Ele tem uma couraça, alguém calculou mais ou menos o peso, 60 quilos. Então a armadura do cara tem 60 quilos de peso. Ele tem uma caneleira de bronze, então ninguém consegue atingir a perna dele. Ele tem dardos pendurados aqui parece o Rambo, cheio de dardos, sabe aqueles que jogam? Meu irmão, o cara é poderosamente armado. A ponta da lança dele, o cara mediu, rapaz, a ponta da lança do camarada tem 7 quilos, imagina o tamanho dessa lança. Irmãos, eles sabiam tudo sobre o gigante. Qualquer semelhança com o que eu estou falando terá sido mera coincidência, tá bom, irmãos? Mas o cara sabe tudo sobre o gigante, tudo sobre o gigante, só não sabe nada sobre Deus, não sabe nada sobre a palavra. Ele não medita todo dia, ele não sai pensando na palavra, ele só pensa no gigante. Irmãos, já era impossível derrubar aquele homem, mas o detalhe que fala que, além disso, tinha um escudeiro na frente do gigante com um escudo enorme. Irmão, impossível. Covardia, não tem como vencer esse cara. Mas o Davi não sabia de nada disso. Quem está comigo aqui? O que estava na cabeça do Davi? Engraçado que quando o Davi chegou lá, ele só procurou saber uma coisa que importava para ele. Rapaz, esse cara aí é circuncidado ou não? Ou seja, esse cara aí, ele tem uma aliança com Deus ou não? Falava, não, ele é filisteu, ele nunca foi. Que? Isso é vantagem para a gente. O que eu tenho que saber? Irmão, eu tenho que saber sobre o gigante. Se eu tiver que saber alguma coisa sobre o gigante, eu vou saber alguma coisa que é vulnerável no gigante. Alguma falha no gigante. Como que eu posso vencer o gigante? E não ficar, o tamanho, a ponta da lança, a couraça, Não. O Davi, ele falou assim, 1 Samuel 17, 26, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia! Esse cara é incircunciso. Outra coisa, irmão, eu fico pensando, quando o Davi tentou colocar a armadura do Saul, quem sabe que o Saul deu a armadura dele, né, para o Davi tentar lutar contra o gigante. Quando o Davi colocou a armadura do Saul, eu penso que ele teve uma ideia. Não é porque a Bíblia diz que colocaram nele um capacete de bronze igual ao do gigante. Colocaram também nele uma couraça igual a do gigante. Quando ele se vestiu com aquilo que ele tentou andar, ele percebeu o peso. Ele percebeu que ele perdeu a velocidade. Aí ele pensou, rapaz, isso é outra vantagem. Não, eu não quero a armadura, porque esse camarada, por mais que ele seja grande, essa couraça de 60 quilos vai fazer com que ele perca movimento. O que eu tenho que saber sobre o gigante é como que eu posso vencê-lo. Qual a desvantagem do gigante? É isso que eu tenho que saber. Eu não tenho que ficar colecionando os poderes do gigante na minha cabeça. O que eu tenho que saber a respeito do meu Deus, as promessas do meu Deus. E era isso que o Davi sabia. Então, quando ele foi, irmão, na cabeça dele, ele diz, eu tenho vantagem. Por que ele pegou 5 pedras? Porque ele pensou assim, esse cara está tão lento por causa toda essa armadura, toda essa parafernália, que se eu errar uma vez, eu ainda consigo dar 4 tiros nele. Está entendendo? Olha essa cabeça saudável, essa cabeça que
escolhe as coisas boas para absorver, para fortalecer a mente dele. Por que ele pega 5 pedras se ele pensava que ele só ia acertar uma? Não, irmão, eu dou conta, eu acho que 5, até esse cara se movimentar, eu tentei 5 vezes. E eu estou muito mais rápido do que ele. Aleluia. Mas os homens de Israel, irmãos, a Bíblia diz que eles estavam, olha só o que diz, que eles estavam, 1 Samuel 17:11, quando Saul e os seus soldados ouviram o que o gigante disse, eles ficaram o quê? Fala aí para mim, grita aí, o que é que eles ficaram? Apavorado. Tem alguém apavorado aí? Se tiver, é porque você está ouvindo mais sobre o gigante do que seu Deus. Porque se você tiver tendo uma vida de meditação na palavra de Deus, é impossível você estar apavorado. Não estou dizendo que você vai ser irresponsável, mas você não está apavorado se você estiver meditando na palavra de Deus. Agora vamos lá. Quando finalmente o Davi se coloca na frente do gigante, sem armadura, só com a funda, ele planejou tudo, beleza, vai dar certo esse negócio. Aí o gigante começou a falar. Agora escuta, ele ouviu o gigante, mas quando ele ouviu as coisas do gigante, irmãos, o coração dele estava muito blindado. Olha só o que o gigante vai dizer para ele. 1 Samuel 17:43. Disse o filisteu a Davi: eu sou algum cão morto para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, uma macumba, né? Uma macumba, a maldição. E falou um monte de feitiço lá contra o Davi. Davi está lá com a funda, as pedras, cheio da palavra de Deus na mente dele. Aleluia. E o filisteu bravejando, falando, versículo 44. Disse mais o filisteu ao Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne aos urubus e às bestas feras do campo. Vou te matar, garoto, e vou dar o teu cadáver. Sabe, aterrorizando Davi. Agora, irmão, é o que eu te falei. Se ele é o cara que medita todos os dias, e ele está cheio da palavra na mente dele, aqui, é muito diferente das respostas que os homens de Israel deram. Qual foi a resposta que os homens de Israel deram? Apavorados. Eu não estou inventando nada, eu só estou lendo a Bíblia para vocês. O próprio rei. Tem uma tradução que fala que eles batiam a perna uma na outra, de tão desesperado que eles estavam, não é? E aí o Davi agora ouve o gigante, mas olha a resposta do homem que está cheio do Espírito Santo, do homem que está cheio da palavra de Deus, do homem que medita na palavra. Olha a resposta dele. Davi, porém, versículo 45, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu não estou nem aí para o teu escudo, não estou nem aí para o teu escudeiro, não estou nem aí para as tuas armas, não estou nem aí para o que tu está falando, camarada. Não estou nem aí para nada disso. Diga glória a Deus. Eu não estou nem aí para nada disso. Aí ele fala assim: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Ele já estava com um plano de arrancar aquele cabeção, que ele arrancou depois. Mas ele já disse: eu vou arrancar a tua cabeça. Meu Deus do céu, que coisa mais tremenda. E os cadáveres, eu tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmão, eu tenho uma impressão, isso é uma pergunta que eu quero fazer para o Davi no céu, não é? Davi, porque eu tenho certeza que ele não vai esquecer nunca daquele dia, não é? Eu quero saber, o que ele leu na Bíblia naquela manhã?
Porque ele meditou na palavra naquela manhã. Eu tenho certeza, irmão, porque o que ele fala aqui são promessas de Deus. São promessas de Deus. Ele fala várias promessas. O Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele recita a palavra para o gigante. Eu te pergunto, você está recitando a palavra para o gigante? Tem a palavra no seu coração, na sua mente, que você é capaz de recitar para o gigante, ou você está batendo uma perna na outra? Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, então a primeira coisa, seja lá qual for a sua batalha, seja lá qual for a batalha da sua vida, porque eu sei que tem gente aqui que está batalhando em várias áreas, em todas as áreas tem gente que batalhando, não é? Eu nem estou falando especificamente sobre algo não, irmãos. Eu não quero nem dar nome aos burros. Não é nem aos bois. Eu não quero fazer isso, porque é o seguinte, irmão, cada um de vocês aqui tem uma batalha. Agora, eu te pergunto, como vai, como anda a sua vida de meditação na palavra de Deus? Ei, deixa eu te falar uma coisa, você já foi ungido. Não com um óleo externo por um profeta poderoso, mas você já foi ungido pelo próprio Jesus Cristo e com o óleo do Espírito dentro de você. Se você crê em Jesus, você é uma pessoa ungida. A Bíblia diz que a unção que dele receber permanece em vós. Meu Deus do céu, que palavra poderosa, não é? Então você já tem a unção. Agora, o que você tem que fazer com isso? O que o Davi fez com a unção? Agora eu já tenho a unção. Vida, Senhor, como eu amo a tua palavra. E nela eu medito todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que você tem que saber. Sabe, a pessoa ungida vai saber mais de Deus do que do inimigo de Deus. Vamos avançar. Em segundo lugar, que eu acho tremendo isso aqui. Então a gente está vendo na prática um homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Depois que o Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele, dominou ele, glória a Deus. Glória a Deus, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa aqui, irmãos, ele tinha uma vida de meditação na palavra de Deus. Sabe, uma vida de meditação. O Espírito Santo te domina, você tem uma vida de meditação na palavra. Agora, olha só a segunda coisa que vai acontecer aqui. É o meu segundo ponto. No ápice da crise, manifesta o fruto do Espírito Santo. Irmão, um homem cheio do Espírito Santo, no ápice da crise, o que cai dele? Olha aqui, ó, quer ver? Presta atenção aqui no negócio. Eu vou bagunçar aqui, tá, irmãos, do acolhimento, só um pouquinho. Olha, uma crise aqui no meu púlpito. Crise, balançou, crise, terremoto. O que aconteceu aqui? O que foi que caiu daqui? O que foi que caiu? Por que caiu água? Porque está cheio de água. Quando você balança, quando a vida te balança, quando vem uma tribulação, quando alguém diz não para você, quando alguém te injustiça, quando vem uma tragédia, o que é que sai de você? Deveria sair o fruto do Espírito Santo. Agora eu vou te mostrar no Davi. Eu acho tremendo. No ápice da crise dele. Irmãos, no ápice da crise, quando balançou tudo, aquele gigantão ali na frente dele, o que saiu dele, eu vou te mostrar. Fruto do Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Falei, eu quero isso. Então vamos ver a primeira coisa aqui. Primeiro fruto que sai é o fruto do domínio próprio. Eu acho tremendo demais isso. Olha o que diz aí 1 Samuel 17, 28. Então ele chega ali, o Davi, e ele vê aquele negócio, ele nem entende. Irmãos, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai parecer louca para todo mundo, né? Porque enquanto os caras estão lá apavorados por causa do gigante, o Davi chega lá, ele está cheio de Deus. Ele está cheio de Deus, os caras estão cheios de medo, ele está cheio de Deus. Aí ele chega lá e ele nem entende. Ele olha, quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar vocês são um exército do Deus vivo, rapaz. O que está acontecendo? Ele nem entende.
Eu acho tremendo isso. Aí ele começa a perguntar para todo mundo: rapaz, não tem... eu vou lá. O que o cara que lutar com ele e vencer vai ganhar? Ah, não vai pagar mais imposto em Israel, vai casar com a filha do rei e vai ganhar uma herança, uma grande fortuna. Ele falou: eu vou lá. E quando ele começou a fazer esse tipo de pergunta, o irmão dele, lembra do irmão dele? Que foi o que não foi escolhido pelo Samuel, que foi o que não tinha unção. Quem está comigo aqui? Que foi o cara que a unção não foi derramada em cima dele. É o cara que está lá lutando a vida sem unção. Ele está lá na guerra sem unção. E o Davizinho, cheio da unção, diz: eu vou lá. E aí olha o que o Eliabe, o irmão do Davi, vai dizer para ele: irmão, aqui é domínio próprio, fruto do Espírito Santo. 1 Samuel 17, 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar Davi aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. O cara está com raiva do irmão dele. Eu acho que ele estava com ciúme porque ele não foi ungido. Está com uma raiva. Aí ele vai dizer assim: por que você desceu aqui? E a quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele está tipo assim, desvalorizando o trabalho do Davi. Ele está humilhando ele. Rapaz, você não sabe, eu sou um soldado poderoso, você é um criadorzinho, michuruca de umas poucas ovelhas, humilhando o cara. E aí ele continua: eu conheço a tua presunção. Chamou o Davi de presunçoso e disse: eu conheço a tua maldade. Ele disse que o Davi era um cara mau, irmão, um monte de injustiça, tudo junto. Aí ele fala assim, olha o que o Davi vai responder, versículo 29, cheio do Espírito Santo. Depois que o Samuel ungiu ele com o Espírito Santo se apossou dele. Ou seja, ele está cheio do Espírito Santo. A gente aprendeu que ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. Quem está comigo? Eu profetizo que você está cheio do Espírito Santo. Aí o Davi, olha a resposta dele. Diante de toda essa acusação, maldade, presunção, desmereceu o trabalho dele, humilhou ele. Olha que ele vai responder: o que foi que eu fiz? Irmão, outro partia para cima do Eliabe, mas ele está cheio do Espírito Santo. O que foi que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. E versículo 30, desviou-se ele de Eliabe. O cara estava falando um monte de coisa contra ele, acusando e injustiçando e não sei o quê. Em vez dele ficar focado no cara, ele: rapaz, eu só fiz uma pergunta e não deu nem moral. Licença aí. Pois é, o que é que o cara que vencer esse gigante vai ganhar? Porque eu quero ocupar minha mente com coisa boa. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Fala de novo aí para mim. Repete. O cara vai ganhar a isenção de Israel, vai casar com a Miss Universo e vai ganhar uma rica recompensa. Por que eu vou ficar pensando no que o Eliabe está me dizendo? Eu vou focar na promessa de Deus para minha vida. Agora escuta bem, irmão, se o Davi perdesse a cabeça aqui, se o Davi fosse como algum de nós e chutasse o balde e partisse para cima do Eliabe, vocês concordam comigo que ele teria perdido a grande chance da vida dele? Jamais ele teria enfrentado Golias, jamais ele teria saído vencedor. Nós nem saberíamos quem era Davi. Mas eu digo que ali foi a primeira batalha do Davi, vencer ele mesmo. Até foi uma postagem que o Willi fez hoje, que eu achei muito legal. Sabe, nossa primeira batalha, irmãos, é vencer a gente mesmo. Muito tremendo. Vocês concordam comigo que aquele ponto ali é o ponto crucial da história do Davi e do Golias? A gente só olha a hora que o Davi jogou a funda, mas esse momento com Eliabe, irmão, não é? Os mais intelectuais vão chamar de nevrálgico. Os irmãos mais simples vão dizer: é aqui que a onça bebe água. De qualquer forma, irmãos, esse momento é o momento da história do Davi. Olha o que diz Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, o primeiro fruto que manifesta aqui, qual que é? Grita aí: domínio próprio. Eu te pergunto, você está no meio de uma grande
enrascada, tem um gigante te ameaçando, está difícil para você. Eu quero te dizer uma coisa, você está travando uma batalha contra você mesmo. Guarde o seu coração. E o segundo fruto que o Davi manifesta aqui no meio, que sacudiu. Crise. Irmãos, o que saiu de dentro do Davi foi mansidão. Eu fico impressionado. Porque quando a gente pensa em mansidão, a gente pensa num cara bocó, que não mexe com ninguém. Irmão, não tem nada a ver essa palavra mansidão com esse conceito nosso. O Billy Graham, o grande Billy Graham, no livro dele, O Espírito Santo Ativando a Sua Vida Espiritual, ele fala uma coisa tremenda sobre mansidão. Ele fala assim, olha, mansidão significa poder, força selvagem sob controle. Diga comigo, mansidão é poder e força selvagem sob controle. Já mudou a perspectiva, né? Ele dá até o exemplo do cavalo selvagem que se torna útil porque se tornou domado. Ele não perdeu o poder dele. Ele não perdeu a velocidade dele. Ele não perdeu a força dele. Ele não perdeu nada. Só que agora, como ele está domado, ele é útil. O Moisés era esse cavalo selvagem indomável, né? Quando ele viu o cara ferindo um judeu ali, ele foi lá e matou o cara, matou o egípcio, porque ele não se dominou, porque ele não foi manso. A Bíblia diz que ele fugiu do faraó e ficou 40 anos no deserto. Irmão, foi o deserto que fez o Moisés o homem mais manso da terra. Agora ele é um cavalo domado. Agora ele pode ser útil para Deus. Quando Deus chamou ele, ele disse, não, Senhor, eu não dou conta. Eu já estou velho demais. E o Senhor disse, agora que você presta, porque agora você é uma pessoa tratável. Agora você é manso. Você continua poderoso, cheio de força. Mas agora a gente pode canalizar esse poder. Quem está comigo aqui? Irmãos, olha só. Olha como que o Davi é um cara manso. Cheio do Espírito Santo, é outro fruto, não é a mansidão. Não é? Por isso que Jesus disse em Mateus 5,5 que os mansos herdarão a terra. Essa palavra aí tem poder de conquistar territórios. Como que um manso, não o nosso manso que a gente pensava, mas é esse manso que tem força e poder, mas que são domáveis, canalizados, que podem ser usados por Deus. Jesus disse que o manso herdará a terra, poder de conquista. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Porque, irmão, pensa bem comigo aqui. Lembra que o Davi foi ungido pelo Samuel para quê? Para quê? Fala aí, grita aí. Para ele ser o rei. Pensa, ele é o rei ungido. Ele é o rei que Deus escolheu. Agora, irmãos, olha como é que esse cara é manso diante das autoridades dele. O pai dele nem convidou ele para o jantar com o profeta Samuel. E ele não ficou lá dizendo, pera, como assim? Como assim? Não é? Irmão, pensa o cara manso, tranquilo. Não convidou ele porque ele era o mais novo, ele estava cuidando das ovelhas, e deixa ele para lá. Com certeza não vai ser esse menino que vai ser o rei de Israel. Mas ele se submeteu. Quando o pai dele... Sabe por que o Davi apareceu ali naquela batalha? Sabe por quê? Porque ele obedeceu uma ordem do pai dele. O pai dele disse, vem cá, menino, o rei... O pai dele está falando com o Davi que já foi ungido. Nesse momento ele já foi ungido. Quando o Samuel envia ele para levar comidinha para os irmãos, ele já tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Ele poderia dizer, como assim o senhor está mandando o rei fazer um trabalho de um subalterno? Irmãos, ele foi tranquilo. Beleza, pai, só isso. Não, leva esses 10 queijos, dá de presente para o capitão. Fechado. Na verdade, o Davi só chegou naquele lugar que seria o lugar que mudaria a história da vida dele, por causa desse coração manso dele. Irmãos, ele não lutou, escuta bem, ele não lutou contra o Golias, mesmo ele acreditando que ele poderia, mesmo ele lembrando, eu matei aquele leão, eu matei aquele urso, eu dou conta de vencer esse gigante. Irmão, ele não lutou enquanto ele não teve a bênção do Saul. Ele foi lá com Saul, ele disse para o Saul que ele dava conta. Ele foi lá com o rei Saul, disse, majestade, ninguém fica preocupado não, eu estou aqui. Eu estou aqui, e eu vou derrotar esse gigante, ninguém fica apavorado não, porque eu cheguei aqui para resolver o problema.
Irmãos, o Saul, claro, lutou contra. O Saul disse: você não pode, esse cara é um guerreiro experiente, olha o tamanho dele para o seu. Você não sabe nem usar uma armadura, você vai ser derrotado. Ele disse: eu vou vencer. O Saul ficou tão impactado com a fé daquele menino que ele disse: vai, menino, e Deus seja contigo. Aleluia. Se a gente não matar o gigante com uma pedrada, a gente mata ele de rir. Mas enquanto o Saul não o enviou, escuta bem, ele não foi. Ele não foi. Meu Deus do céu. Isso é um cara que tem um coração manso. E também, irmãos, o primeiro episódio que acontece quando ele recebe a unção, sabe qual que é? A primeira coisa, né? Ele recebe a unção, 1 Samuel 16, 13. Um pouquinho mais, ainda no capítulo 16, alguns versículos depois, o Saul já não tem mais a unção, porque a unção já foi dada por Davi. O Espírito Santo já não está mais no Saul, agora está com Davi. O texto deixa bem claro. E aí veio um espírito maligno e se apossou do Saul. Irmão, escuta bem aqui. Não tem vácuo. Não tem vácuo no reino espiritual. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Quem está me entendendo? Quando o Espírito do Senhor saiu do Saul, entrou um espírito maligno. Agora, irmão, olha só, a unção do Davi se manifestando. Quando o Davi toca, o espírito vaza. Davi chega lá e toca. Plim, o espírito... Sabe como é o nome disso? Autoridade. Por causa do Espírito Santo que está com ele. Quando você chegar, o diabo tem que sair. Tem essa não de você ficar mandando o diabo embora e o diabo não vai. Que diabo teimoso é esse? Se você tem Deus dentro de você. Irmão, o Davi nem falou nada, ele só tocava. Plim, o demônio já cai, Saul já cai estrebuchado no chão e sai voado. A Bíblia diz que o Saul sentia um alívio quando o Davi tocava. Diga autoridade. Isso é poder do Espírito Santo na vida do Davi. E a última coisa aqui, não é como fruto, né? Porque na hora da crise, manifesta fruto do Espírito. Irmão, a fé. Olha só, olha a fé do Davi. Agora, uma coisa que eu descobri agora, essa semana. Porque fé é um dom, certo? Quem está comigo aqui? Está lá na lista dos dons do Espírito Santo, fé. Agora, o que eu descobri que... Sabia que a fé também é um fruto do Espírito? E está na Bíblia, antes de você me apedrejar, deixa eu ler para você. Gálatas 5:22 fala assim, ó. Aí fala a lista do fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade. Diga fidelidade. Essa palavra fidelidade é pistis. É muito importante essa palavra, diga pistis. Não é piti não, tá, irmão? Piti é quando o cara não tem fé. Aí ele dá piti, mas diga assim, pistis. De novo, pistis. O que é essa palavra pistis? É fé. Lá em Hebreus, quando diz assim mesmo, Hebreus 11:1, fé é certeza de coisas que se espera. A palavra para fé aí é pistis também. No versículo 6 de Hebreus 11, quando fala sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra é pistis. Então, como assim que a fé é um fruto? Irmão, essa fé no que Deus disse. Deus falou, eu vou ser fiel ao que Ele falou. Quem está me entendendo? Essa fidelidade que é fé. Quem está me entendendo? Não é? E olha só, meu irmão, eu acho muito tremendo o que o Davi faz aqui, 1 Samuel 17:32. Olha o que o Davi diz para o rei. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá lá e pelejará contra o filisteu. Ele diz assim para o gigante, escuta aqui, o cabeçudo, eu vou arrancar essa cabeça hoje, eu vou jogar teu corpo para os abutres, tem mais, eu vou jogar o corpo de todos o exército filisteu, nós vamos vencer você, rapaz. Ele não estava falando da boca para fora, não era uma confissão positiva, ele acreditava que isso ia acontecer mesmo, aleluia. Como é que é o nome disso? Fé. Então, irmão, olha aqui para mim, está cheio do Espírito Santo? Eu suponho que você tem uma vida de meditação na palavra de Deus. Se está cheio do Espírito Santo, eu suponho que você procura ouvir mais de Deus
do que notícia ruim. Agora, se você é um abutre que fica buscando notícia ruim, irmão, quando vier a crise, você vai bater uma perna na outra. Escuta o que eu estou te falando. É o que eu tenho visto aqui. Irmãos, o que eu tenho visto nessa geração, nesses dias, é um monte de pastor batendo a perna na outra. Eu vou te dizer o seguinte, sabe por que eles estão assim? Porque esses caras não têm vida de meditação na palavra de Deus. Não tem. E a segunda coisa aqui, irmãos, se você é cheio do Espírito Santo, no ápice da sua crise, sem você se esforçar, você vai manifestar o fruto do Espírito Santo. Você vai se surpreender com você mesmo, com as suas reações. Você vai se surpreender com a sua fé. Você vai se surpreender com o que você está respondendo. E último lugar para a gente orar. Irmão, se você é cheio do Espírito Santo, você tem perseverança. Olha o que diz aqui 1 Samuel 17:50. Diga perseverança. Essa foi outra chave do Davi. Ele venceu porque ele estava meditando na palavra, ele pensou a coisa certa. Ele venceu porque na hora que a coisa esquentou, o fruto do Espírito manifestou, isso salvou a vida dele. E terceira coisa, irmão, porque o Davi era um cara de perseverança. Olha o que diz 1 Samuel 17:50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão do Davi. Quem está comigo aqui? Pensa bem, irmão, o cara... Pum! Aí o cara cai, mas está vivo. E agora que ele não tem uma espada? Não é? E os soldados estão tudo apavorados longe, que ele não pode nem pedir uma espada emprestada dos caras, que os caras estão tudo com medo. E agora? Se o Davi fosse como a maioria dos homens, ele teria se dado como vitorioso. Beleza, venci, e ele teria ido embora. Mas, irmãos, o Davi, ele é muito intenso. Aí olha o que ele faz, versículo 51. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Sabe, irmãos, esse é o cara que pega o boi pelo chifre. Entende o que eu estou falando? Uma pessoa intensa, é uma pessoa que vai, isso que fala de perseverança, ele vai até o fim, ele corta a cabeça, ele não se dá por satisfeito, enquanto a coisa não está resolvida. Quem está me entendendo? Acho lindo isso, não é? Hoje por coincidência, eu li quando o Eliseu, né, o profeta Eliseu, vai visitar o rei Jeoás, e o rei Jeoás está apavorado por causa dos sírios. E aí ele está chorando, o profeta Jeoás, pedindo socorro para o Eliseu. Aí o Eliseu fala assim para ele, pega o teu arco e atira flechas em direção aos sírios. Isso aí era um ato profético, não é? Atira as flechas. Aí quando ele pega o arco, o Eliseu começa a profetizar, flechas contra a Síria. E ele começa a profetizar, a Síria será vencida e será exterminada até o fim. Ele fala isso. Vai Joás. Aí o Joás e joga uma flecha no chão, e joga outra no chão, e joga outra no chão. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, que estava morrendo, ele estava no finalzinho da vida dele, e ele morre logo depois daquele episódio. Ele não tinha mais nem força. Irmãos, acho que ele deu o último grito dele, flecha contra a Síria. E aí ele ficou tão indignado que quase que ele avançou em cima do rei Jeoás. Ele disse, você deveria ter lançado pelo menos 6 flechas, seu cabra frouxo. Você não vai mais derrotar os sírios. Você vai derrotá-los e eles vão se recuperar. Ou seja, irmão, nós temos que ser intensos. Nós temos que ir até o fim. Nós temos que ser corajosos. Tem que pular em cima desse gigante mesmo e arrancar a cabeça dele, em nome de Jesus. Nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam a promessa. Como que a gente herda uma promessa? Fé, não é só fé e perseverança. Outra coisa, deixa eu terminar com isso. Outra coisa que eu acho muito legal aqui,
o Davi pega a espada do inimigo. Ele pega a própria espada, escuta aqui, ó. Irmãos, ele pega a própria ameaça. Isso é muito forte. Ele pega a própria tribulação. Ele pega a própria impossibilidade. Pensa o tamanho daquela espada, talvez quando Davi viu o tamanho daquela espada. Meu irmão, se eu errar as 5 pedras, não é? Mas quando ele viu, mas irmão, quando ele pulou em cima do gigante, ele pegou a espada do gigante. Isso aqui é uma mensagem muito importante para nós. Ele pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa para ti. Irmão, a Bíblia diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Toda adversidade traz consigo uma semente de um benefício maior. Quem ouviu? Vou repetir. Toda adversidade traz consigo uma semente de um benefício maior. Vou repetir mais uma vez. Toda adversidade traz consigo uma semente de um benefício maior. Então veja bem, beleza, está lá a espada é a adversidade. Meu irmão, aquela espada trouxe uma semente de um benefício maior, porque foi com aquela espada justamente que aquela cabeça caiu por terra. O que eu quero te dizer com isso? Se você recuar da tribulação, se você fugir da espada, você nunca vai ver a vitória. Irmãos, eu vinha, acho que essa semana eu vinha no meu carro, pensando, porque eu tinha acabado de ler, eu vinha rindo, não é? Isso é meditar. Eu vinha rindo sobre a história da Esther, né? Que o Ramã constrói uma forca de 20 metros de altura. Eu acho que é o tamanho daquela caixa d'água sua lá. Pensa uma forca, para todo mundo ver, para enforcar o Mordecai. Porque o Ramã julgou que ele era o cara, que a própria rainha Esther convidou ele para um jantar. E eu sou o cara, eu vou matar esse judeu miserável. Irmão, na forca que ele construiu para o Mordecai, ele mesmo foi enforcado. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, nós podemos pegar tudo o que está acontecendo em qualquer área da nossa vida e entender que é o seguinte: no meio dessa adversidade tem uma semente que, se eu plantar, o resultado vai ser maior do que a minha tribulação. Qual que é o problema? O cara vai embora, foge, fica com medo, apavorado. Quem era para ser o herói dessa história, irmãos? Era o rei Saul. Mas o rei Saul estava tão desesperado, tão apavorado, não é? Ele não tinha mais a unção tinha saído dele, então ele não tinha mais vida de meditação, ele não tinha mais fruto do Espírito, ele não tinha mais fé, ele não tinha mais nada, não é? E ele não tinha mais perseverança também. Então mas o Davi é esse cara intenso que vai até o fim, que não desiste, só quando a coisa está resolvida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar por você, nós temos 5 minutos para orar. Deixa eu orar por vocês. Estilo de vida de meditação. Davi era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha um estilo de vida de meditação. Ele era cheio do Espírito Santo, então na hora da crise ele manifestava fruto do Espírito. Ele era cheio do Espírito Santo, por isso que ele perseverava. Ele ia até que ele usava a própria espada do inimigo para vencê-lo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe uma coisa interessante? Que quando Davi venceu o filisteu, olha aqui para mim, ó. Quando Davi venceu, que eles viram o Golias morto, o que foi que eles fizeram, os filisteus? Quem sabe? Fugiram. E que foi que Israel, que estava assim, ó, o que foi que Israel fez? Não, eu não ouvi. O que foi que Israel fez? Perseguiram. O que significa isso? Isso me arrepia. O Davi é o cara que ele não é um termômetro, ele é um termostato. Sabe o que é o termômetro? É o cara que fala assim, o Brasil está em crise.
O Brasil está lascado. Tá ruim a situação. Eita, todo mundo sabe termômetro. O termômetro só faz mostrar o que está acontecendo. O que é que o termostato faz? Ele influencia a temperatura. Está aumentando muito a temperatura, então ele equilibra. Chegou naquela temperatura ideal do ar-condicionado. Então tá bom, para aí. Sabe, o Davi é esse cara que ele chega lá e os termômetros estão tudo medindo. Impossível. O termostato chega lá, eu vou mudar esse negócio. E ele muda. Ele coloca os poderosos para correr e coloca os derrotados para correr atrás dos poderosos. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós seremos termostatos na nossa geração. Para de ser termômetro. Está todo mundo sabendo já, irmão. Está todo mundo cansado de saber. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque essa história nos inspira. Senhor, o Senhor já derramou esse chifre de azeite dentro de nós. Nós já estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já se apossou de nós. Senhor, nós queremos nessa manhã clamar diante do nosso gigante, porque ele tem falado palavras de afrontas contra o Senhor, contra o exército do Senhor, contra a igreja do Senhor. Mas, Senhor, nessa manhã nós decidimos ter uma vida de meditação na tua palavra, de saber mais, de querer saber mais sobre o que o Senhor está dizendo. Nós queremos saber mais sobre a sua opinião do que sobre o que o mundo está dizendo. Nós queremos sair daqui com essa decisão, Senhor. O Davi conhecia mais o Senhor do que as informações que todo mundo tinha. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos isso que o Davi tinha, Senhor, que no auge da nossa crise, quando balançar o copo, quando nós pensarmos que não tem mais saída, Senhor, o que sair de dentro de nós seja o fruto do Espírito Santo, seja o amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, seja essa perseverança, seja, Senhor, mansidão, seja domínio próprio, seja fidelidade e fé, ó Deus, sejam essas coisas que fluam de nós no ápice da nossa crise, em nome de Jesus. Pai, também nós clamamos, Senhor, nessa manhã, ó Deus, nos dá um coração assim como o do Davi, que vai para cima e corta a cabeça, arranca a cabeça, um coração intenso. Senhor, não deixa a gente agir como Jeoás, diante de uma palavra tão poderosa do Senhor, com uma atitude tão frágil, tão fraca. A tua palavra diz que o homem que se mostra frouxo na hora da angústia, é porque a sua força é pequena, é porque ele é um fraco. Mas, Senhor, em nome de Jesus, é nesse momento, Senhor, que nós clamamos que o poder do Espírito Santo se manifeste em nós. Nos ajuda, Senhor, a usar essas armas do inimigo, a usar as armas do inimigo contra ele mesmo, sabendo que no final, tudo vai dar certo, que tem uma semente ali, que se nós plantarmos pela fé, nós contaremos essa história como nós temos a história do Davi. Nunca mais ele foi o mesmo. Ele saiu dali para reinar sobre Israel. Ele foi amado pela nação. Aquele garoto nunca mais pôde ser o mesmo. Ele mudou a história de uma nação, de uma geração, porque ele era cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.